como é que essa porta... Tá aqui, ó. O título, vamos ver se funciona. Tá aqui, ó. O título dessa lição 2 é A Porta da Fé se abre entre os gentios, tá? Então, se vocês ouvirem a palavra gentios, nada mais é do que indo além dos judeus, pessoas que eram pagãs, que acreditavam num sistema de deuses totalmente diferentes, tá? do Deus de Israel, que é o Deus que criou os céus, a terra e que tudo que neles há. E é o único Deus, tá? Há um só Deus. Então aqui você tem vamos dizer, uma imagem, uma projeção sobre todos felizes, né? E nós vamos ver ao longo da lição por que eles são felizes. A porta da fé, tá? Então a lição é a porta da fé se abre aos gentios. Isso. Aí nós passamos então agora ao nosso... Tem um cidadão aqui em cima que não faz parte, está andando aqui. Mosquitinho. Né? Para o nosso texto áureo, né? Tem toda a lição. Vamos ler juntos? Porque o Senhor assim nulo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Amém? Isso aqui é o texto áureo que a gente vai entender ao longo da aula, tá? Dizendo que a salvação, ela seria até os confins da terra. Era a forma de dizer naquela época, até lugares que ninguém conhecia, porque o mundo não era geograficamente conhecido, como hoje nós temos o planeta Terra todo, vamos dizer, mapeado, né? Os continentes e tal. Então a salvação não ia ficar restrita lá. Então o texto áureo é esse aqui, tá? Isso é uma profecia que está no profeta Isaías, cerca de 700 anos antes de Cristo. Tá? Isaías já, em mais de um local, no livro do profeta Isaías, falando primeiramente do próprio Senhor Jesus, como sendo essa luz, né? Porque a igreja em si, ela não tem luz própria, ela reflete a luz de Cristo, né? Vós sois a luz do mundo, mas não que a gente tenha algo em nós. Nós somos a luz do mundo, melhor dizendo, o Senhor diz, é a luz de Cristo, né? Para iluminar. Senão, infelizmente, existem alguns erros. Igreja pregando a igreja. A igreja pregando a igreja. Jesus é um anexo para pescar pessoas e trazer pessoas para dentro da... Ou seja, quem está em primeiro lugar é o nome da igreja, da denominação. E não é isso, né? A igreja, ela é instrumento na mão de Deus para anunciar a Jesus. Jesus é o que tem que ser glorificado, tá? E a própria igreja sendo luz no sentido de ser os instrumentos na mão de Deus para levar a palavra de Deus. Então, um texto áureo que a gente vai ver. E a verdade prática, vamos ver também, o propósito de Deus é que o evangelho alcance todas as nações, revelando seu eterno desejo de salvar a todos. Hein? Vamos passar. Aqui, tá? Eu deixei, estava nos slides, não há problema nenhum. Isso vocês vão ver no próprio livrinho dos irmãos. Existe uma sugestão de leitura diária. Vocês vão ver sobre o tema que vocês vão observar uma coisa aqui que é interessante, que ela não é cansativa, porque ela é um versículo. Ó. Segunda, tá vendo? 1:8, é um único versículo. 11:26, na terça. 11:20, do livro de Atos, né? E até o sábado, tá vendo? Então são pequenas porções, tá? Aí eu vou pedir o microfone para a gente trabalhar. Vou escolher 2 aqui para a pessoa ler, tá bom? Pedir para alguém ler o que está previsto para sexta-feira, Romanos 1:16. Qualquer irmão ou irmã pode ler, né? A gente já viu que o Senhor quer que o evangelho dele chegue a todo mundo, não é? Então, ó, Romanos 1:16, o que é que diz?
1,16, ó, é o previsto para sexta-feira. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amém? Então a gente vê, ó, que os versículos que eles selecionaram sugerem que cada um possa ler, eles estão vinculados ao tema, né? A porta da fé aos gentios. Então esse evangelho, Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, ele diz que esse evangelho é o poder de Deus para todo ser humano, de maneira resumida. A única coisa que ele coloca é a ordem que era observada na época. Primeiro os judeus, né? E depois os gregos. A forma também de falar os gentios, né? Porque a cultura grega tinha grande influência. O Império Romano era o império que estava dominando na época, mas antes do Império Romano, quem dominava era o Império Greco-Macedônio. Greco, né? Com Alexandre o Grande, depois dividiu com os generais, tá? Tem toda uma história. Então a cultura grega ela foi desimpregnada. E era também um berço onde havia aqueles pensadores, filósofos, que até hoje são estudados, né? Sobre o que é a vida, por que estamos aqui, para onde vamos. Eles eram os pensadores, tinham várias linhas, várias escolas. Então a língua grega era uma língua franca, bem conhecida, principalmente fora de Israel. Tá? Então aqui a gente viu que esse evangelho, ele é o poder de Deus. Tá? Então Deus usa o evangelho para transformar o homem. Tá? Vamos ler Atos 11, 26, uma outra pessoa, ou a própria irmã. Ó, quem é formado em Cristo vive para anunciar Cristo. O que é que diz Atos 11, 26? Pode ser a Luana, isso. Atos 11, 26. Tá ligado? Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém? Então, é uma, né? Quando que a primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos? Sou cristão. Numa cidade chamada Antioquia. Só que essa cidade, existem outras cidades com esse nome, tá? Então é muito comum você ver assim, Antioquia da Síria, que é o caso aqui da Luana. Mas a gente vai ver que tem uma outra chamada Antioquia da Pisídia, que vai ter um grande discurso, muito importante, recomendável que todos leiam aquele discurso, porque é um discurso esclarecedor, ele vem num passo a passo, tá? Mas ali eles foram chamados, eles passaram um ano todo ali ensinando a Cristo. Então, quem é formado em Cristo vive para anunciar Cristo. Por isso que a igreja dá continuidade no anúncio de Cristo, né, por meio do Evangelho. Tá? O Evangelho é do nosso Senhor. Amém? Vamos passar. Os objetivos dessa lição, tá? Que o aluno, né, ele fala que aluno é cada um de nós. Todos nós somos alunos, estamos aprendendo. Amém? Os objetivos da lição. Mostrar como é que foi esse avanço missionário entre os gentios de acordo com a missão em Chipre. A gente vai chegar lá. Revelar ao aluno o impacto do evangelho em Antioquia da Pisídia, tá? E fortalecer no aluno a fé que perseverou em Icônio, Listra e Derbe. Precisa decorar esses nomes, é só para mostrar que o pessoal se mexeu, andou de cidade em cidade, tá? Bom, a leitura bíblica em classe, ela vai estar em Atos 13, 44 a 52. Aí alguém também, acho que semana passada ou retrasada, foi a Valéria, mas pode ser ela, pode ser qualquer um outro que leia do 44 ao 52, conforme está na tela aqui. A leitura
bíblica em classe. Pode ser a Valéria de novo. Se alguém gostaria, se não, a Valéria lê. Então, Valéria, então amém. é a voz Tá. da classe. Vamos lá. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nolo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para... Tá. E te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Amém? Existe, tá? A gente sabe que até os 52. Nós vamos só dar uma paradinha aqui, antes de virar o slide, tá? Só para alguns esclarecimentos, porque esclarecendo aqui já fica, vamos dizer, uniformizado o entendimento entre a classe. Tá bom, queridos? O importante é isso, andarmos, né? As ovelhas andam juntas. As ovelhas andam juntas. Porque negócio de ovelha longe, os irmãos sabem como é que é naqueles programas de estudo, animal, né? Sempre tem lá um predador, tá ali 1, 2, 3, tá de olho. Aí ele vê aquele animalzinho mais frágil, o alce, o veado, né? Aqueles animais, tem um que está sempre assim, uns quilômetros distante do grupo. Quando ele ataca, o grupo todo junto vai embora. Aí ele vai exatamente naquele que está disperso, né? E ele já está sondando, ele não vai de primeira, né? Pode não acontecer nada, mas pode acontecer, né? Então aqui, ó, é só para dizer, no sábado seguinte, significa dizer o seguinte, Paulo estava fazendo um discurso, queridos, no local chamado Antioquia da Pisídia. Ele e Barnabé, eles foram enviados para uma missão que demorou mais ou menos 2 anos. A primeira grande missão. Esses homens foram, eles não tinham esposas, eles eram dedicados ali tá? O sábado seguinte significa dizer que no anterior ele já tinha pregado. Mas primordialmente quem são os primeiros ouvintes? Os judeus. Aí a gente quer ouvir também, tal, toda a cidade. No sábado seguinte, quase a cidade toda foi. Isso gerou uma grande inveja nos judeus que não tinham concordado ou tinham ficado calados. Os judeus tinham ficado, alguns abraçaram a fé, outros não. Mas quando eles viram que todo sábado eles se reuniam e a cidade ia muito pouco, porque eles chamavam para a sinagoga, tá? Fazendo diferença aqui, só para explicar. Sinagoga e templo. O templo só existe um para os judeus, tá? Que não existe no momento. Só existe um templo, é o templo em Jerusalém. E está sem. Desde o ano 70 depois de Cristo, quando foi destruído. Então não tem templo. Sinagoga não. Sinagoga é como se fosse um pequeno local de encontro ao redor do mundo todo, onde eles se reúnem. Tá? A diferença de templo para sinagoga. Então aqui, como é uma cidade chamada Pisídia, não tinha o templo. Eu não posso construir templo em qualquer lugar. O templo era lá onde Salomão construiu, Jerusalém. Os judeus, né? A gente vai ver aqui, ó. Era mister, né? É uma palavra pouco usada, né? Ser mister. Isso quer dizer era necessário, tá? Só isso. É porque é um termo, a Almeida Revista Corrigida é uma versão que ela usa bastante termos ainda literais da época. Era necessário, tá vendo? Não era opcional. Que, né, vamos dizer, resumindo, na minha maneira de ler, que se pregasse primeiro para vocês a palavra. Vos aqui aos judeus. Agora, vocês rejeitam e se julgam, vocês mesmos estão se julgando, não vos julgais dignos, ou seja, indignos da vida eterna,
Olha a promessa, olha para onde o evangelho nos leva. Não é? Eu vou para os gentios. E aí, quando Paulo vai para os gentios, Paulo vai dizer, olha, eu não estou indo de birra, não estou indo por minha conta, não. Está nas escrituras isso. Então você vê que as movimentações eram com base na palavra de Deus, nas profecias, tá? Porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus, isso aqui é falando sobre o próprio Senhor Jesus e a igreja. Luz para os gentios, está lá em Isaías, né? 700 anos antes de Cristo. A fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Então não estava restrito a eles. Então Paulo está justificando a sua tomada de decisão. Bom? Não é detalhe do detalhe. A gente está só dando umas pinceladas para esclarecer para os amados. Pode continuar, querido irmão. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulga por toda aquela província. Divulgado. Sim, mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus limites. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Amém? Obrigado, tá, irmão Valério? São os dois textos, ó. Você observa, chegamos no 52. Aqui fica claro também que enquanto os judeus eles mesmos não se acharam dignos, é o que Paulo diz, ó, vocês estão mesmo se achando indignos da vida eterna. E a dignidade não é por obras dele, era por Deus. Deus os escolheu para falar o evangelho para eles. Mas eles rejeitaram voluntariamente. Agora, como é que estava o coração dos gentios? Quando Paulo disse, vou para os gentios, vou falar para eles. Estavam alegres e glorificaram. Então, é como se dissesse, eu quero isso para mim. Eu sei que eu sou necessitado, eu não tenho direito. Mas se a palavra de Deus, a Escritura diz que era para mim também, para os confins da terra, eu já estou na fila aqui. Tá? Depois a gente vai ver um pouquinho sobre essa expressão aqui, ordenados. Tá? Isso aqui dá uma discussão enorme sobre a questão de soteriologia, que é a doutrina da salvação. Tá? Isso aqui é do grego, do verbo tasso, no grego, tá? Nunca é usado para predestinação, ele é usado para ordenado como no sentido disposto. É como se uma fila fosse formada e estou disposto a receber, tá? Mas isso vai ser explicado até no próprio livrinho de vocês, está a explicação. Na revistinha, quando vai falar mais na frente, a gente vai ver. Tá bom? O sacudir os pés. Olha só o que eles fizeram. Eram pessoas de boa índole de má? De má, né? Eles incitaram mulheres religiosas e honestas. As mulheres não. Eles não incitaram pessoas desordeiras. Só que eles incitaram. Eles tinham um poder de conhecimento religioso e manipularam pessoas religiosas, honestas e os principais. Essa expressão também, principais, fala sempre das autoridades. Tá? Os principais da sinagoga, os principais de tal, são as pessoas que estão na liderança, tá? Então, nessas versões mais antigas, é muito comum usar as expressões dos principais. Mas foram eles que incitaram, de fora que acabaram empurrando os dois para fora dos limites. Aqui você não entra. Sai daqui, né? Como se o território demarcado mandar eles embora dali, tá? Sacudindo o pó, lembra que nos evangelhos Jesus fala isso? Ó, quando na cidade vocês entrarem, tal, que não quiserem receber, era uma forma de deixar testemunhado de que não foi por falta do amor de Deus se revelar a eles, da graça e até eles. Então era uma forma hebraica de dizer, sacudir o pó dos pés em testemunho contra vocês. Vocês estão rejeitando. Tá? É Claudinha que pergunta. Não, é a água. Desculpa, Claudinha. Pensei que o microfone estava aí contigo, você já. Tá? Introdução, amados. A gente está meio devagar, 9h30, mas depois é importante essas explicações iniciais
porque na hora de passar as demais projeções fica mais fácil, né? Porque a gente já entendeu a explicação prévia. E qualquer dúvida, queridos, né? Se a gente souber, eu, Cleiton, irmão Carlos ali, a gente vai falar, irmão, qualquer um dos amados, não quer dizer só a gente, não. Qualquer um daqui que tenha uma opinião, que queira perguntar, não há problema. Ou contribuir uma informação que já foi dada, tá bom? A gente sempre fez assim. Essa introdução está no próprio livrinho, não é? O amado aqui, que vou ler para os queridos, ele pegou uma parte. Olha, a primeira viagem missionária, por que tem esses nomes, tá? Eu sei que a maioria já sabe, mas como eu falei, a ideia é universalizar o conhecimento, dividir para todos. E por que esse nome primeira viagem missionária? Porque o apóstolo Paulo ele vai fazer 3 viagens missionárias, vai ter uma primeira. Lembre que na primeira aula o pastor falou, a igreja que eles, vamos dizer, se instalou era na Síria, chamava Antioquia da Síria. Então de lá, esses homens orando, jejuando, o Espírito Santo revelou a eles para separar Saulo e Barnabé, né, para a obra que eu já tenho preparado. E aí depois ainda jejuaram, oraram mais um pouco, impuseram as mãos sobre ele, encomendando a Deus para que esses homens, nessa missão que o Espírito Santo tinha separado, eles fossem bem-sucedidos. E nós veremos que esses homens serão bem-sucedidos. Mas eles não serão bem-sucedidos porque tinha tapete vermelho, né? Segurança de terno e gravata de um lado e do outro, você passando. Não, era com oposição, tá? Mas aquilo que Deus queria fazer, aliado à disposição humana, né? Ou seja, do Espírito poder me usar como um vaso, aqueles homens ali, Paulo e Barnabé, ela foi vencedora. Deus mostra que eles vão voltar para Antioquia e prestar um relatório. Eles vão relatar, como se fosse uma empresa chegasse para você, ó, Luan, você vai passar 2 anos em São Paulo desenvolvendo tal projeto. 2 anos depois ela volta, traz todo o relatório em que pé aquilo ficou. Tá? Então esses homens foram assim. A primeira viagem missionária está registrada em Atos 13 e 14. Logo após serem separados pelo Espírito Santo, Atos 13, 2, 3, vai até o versículo 5, Paulo e Barnabé, guiados pela direção divina, iniciaram a obra que o Senhor lhes confiara. A jornada durou cerca de 2 anos. Ó. E os irmãos imaginem as condições, tinha negócio de aeroporto, pega avião, em 50 minutos estou em São Paulo, não tinha isso não. Entendeu? Pega um carro, pista, um pedágio, mais tapete para o seu carro tranquilo, ar-condicionado, luz, não tinha nada disso não. Jornada 2 anos, aproximadamente entre os anos 46 e 48 depois de Cristo. Nesse período, acompanhados por João Marcos, tá? Então Paulo e Barnabé tinham vamos dizer, um jovem chamado João Marcos, o acompanhando. Partiram de Antioquia da Síria, daí esses nomes, tá? Antioquia da Síria, para diferenciar da Antioquia da Psídia. Psídia é um nome próprio, tá? Em grego, tá escrito em outras palavras. Então você vai ver Psídia com PI, Psídia sem o I, mas é o mesmo lugar. Isso aí é o de menos, tá? Nesse período, a compra de João Marcos, seguiram para Chipre, que é uma ilha no mar Mediterrâneo, terra natal de Barnabé, tá? E avançaram pela Ásia Menor, anunciando o Evangelho. Tá bom? Então a gente está vendo que tem uma missão dada e uma missão que está se iniciando o seu cumprimento. Tá? O João Marcos, aqui, pelo que eu li na apostilazinha, no livro, não foi relatado em nenhum lugar, mas o João Marcos, no início da viagem, em determinado ponto, ele vai retornar, tá? Ele não vai continuar a viagem, tá bom? Só para saber que foi Paulo e Barnabé que fizeram todo o trajeto. O João Marcos, ele vai até determinado ponto e volta. Segundo alguns, é esse que escreveu, né, o Evangelho de Marcos. É o João Marcos, tá?
Vamos lá. Aqui é só um mapa, tá, irmão? Não tem que decorar nada. Aqui você vê que está até numa linguagem que eu não sei nem se é latim. É o mar Mediterrâneo. Para baixo fica a África, para o sul fica parte da Ásia e Europa para cá, tá bom? Aqui, ó, Antioquia da Síria, que era a sede. Foi aqui que eles oraram, tá bom? E saem de navio, ó. Aí chega numa ilha chamada Chipre, que era a terra natal, vamos dizer assim, do Barnabé, tá? Cujo nome, salvo engano, era José. O nome dele era José. Ele era um levita com o nome José. Aí Barnabé significa filho da consolação. Os apóstolos mudaram o nome dele, era muito comum, chamado filho da consolação. Um homem muito íntegro, tá? E eles, ó, vão fazer jornadas de navio, vão para lugares, vão seguir para cá, ó. E vendo os nomes? Icônio, Listra, Derbe. Depois daqueles voltam, passando pelas igrejas de novo, inclusive os locais que eles tinham sido expulsos. E eles vão voltar, ó, pelo trajetinho vermelho, para onde? Para o lugar que mandou, 2 anos depois, trazendo o relato. Então esses homens não estavam fazendo turismo nesses navios, né, da MSC, empresa de turismo, não estavam fazendo turismo, eles estavam anunciando o evangelho, né, na cidade, tá bom? Então aqui é só um mapa antigo para mostrar para os amados irmãos, a coisa não era fácil. A missão em Chipre, a primeira porta aberta entre os gentios, tá? Quando ele está falando de primeira porta aberta, não quer dizer que não tenha gentio que já tenha sido convertido. Mas agora é um trabalho em massa mesmo, tá? Porque já tinha um gentio chamado Cornélio convertido, um centurião, mas era um caso isolado, ainda foi com Pedro isso, com o apóstolo Pedro. Agora a gente está falando de missão. Vamos para um monte de lugar, vamos espalhar, tá? O envio missionário e o avanço da palavra. Conduzidos pelo Espírito Santo, Paulo e Barnabé partiram de Antioquia, da Síria, que a gente já viu, fica para Antioquia da Síria, desceram a Seleucida e navegaram rumo a Chipre, terra natal de Barnabé, já evangelizada aos judeus. Tá? Aqui, eu que dei uma mexida nesse texto, eu falei com o pastor Cleiton, Atos 11, 19. Tá? Ele já tinha sido evangelizado pelos judeus, que são judeus chamados helenistas. Talvez esteja assim no livrinho de vocês. O que eram os helenistas? Eram judeus que não era normal lá da Palestina, da terra de Canaã. Eles viviam principalmente a cultura grega, mas eles não deixavam de ser judeus, tá? Eles eram judeus, mas tinha essa cultura. Só que dá a entender da forma como está na apostilazinha, tá bom? Que vai estar o nome helenistas. Dá a entender que a ilha já tinha sido evangelizada, ou seja, todo mundo, inclusive gentios, tal. Isso não existe consenso entre os estudiosos. Muitos estudiosos falam que ali existia judeus convertidos. Só judeus. Depois, aí a gente não vai entrar nesse detalhe, isso vai estar em 11, 19, eu vou até ler aqui, tá? Judeus, Atos 11, 19 diz assim: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa do Espírito, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra do Senhor, senão somente os judeus. Tá? Somente os judeus. Então, eles, quando houve uma perseguição, porque o Estevão foi apedrejado no houve muita gente foi parar em Antioquia, em Chipre, bom, e na Fenícia. Então, houve divulgação do evangelho dos judeus, que eram chamados helenitas. Mas da forma como está escrito no livro, passa a ideia
os helenistas evangelizaram os gentios. Isso não tem consenso. Porque vem o versículo 20, havia entre eles, esses varões espalhados, alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. Então eles saem de Chipre, vão lá para Antioquia, não Paulo e Barnabé, esses outros que fugiram por conta da perseguição. E vão, aí sim eles entendem que lá em Antioquia, essa expressão gregos, eram gregos gentios mesmo. Que a igreja de Antioquia ia crescendo. Tá? Mas não o pessoal de Chipre, como está escrito aqui na... Mas não tem consenso. O importante para nós é o quê? As missões estão sendo cumpridas, para a gente entender isso. Bom? A missão em Chipre, a primeira porta aberta entre os gentios. O confronto com as trevas e a vitória do evangelho. Os versículos 6 e 8. Se vocês forem lá no Atos 13, né? Na Bíblia de vocês, vocês vão ver que desde o versículo 4 até o 12, o pastor já chegou a falar alguma coisa na primeira aula. Essa ilha existia um procônsul, né? Que na imagem aqui passa a ideia que esse cidadão aqui sentado, né? Parece o homem de mais autoridade, com a coroa, tal, era que tomava conta da ilha de Chipre. Era um homem de confiança lá do Império Romano. Era o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente, diz a palavra de Deus. Mas vocês estão vendo aqui, aparentemente, Paulo e Barnabé, né? Lembre-se que isso é uma imagem apenas, ninguém sabe como é que eles eram, que tem um cidadão aqui no meio, parece que está atrapalhando, querendo brigar com eles. É o tal do Elimas, o encantador. Tá? Ele, antes que Paulo e Barnabé chegassem, ele era o homem que todo mundo consultava. Inclusive, muitas vezes, o procônsul Sérgio Paulo. Só que ele era mágico. Só que ele não era mágico de circo. Tá? Ele não era mágico para fazer sair coelhinho da cartola, né? Mr. M explicando como é que cerrou a mulher no meio. Não, era de coisas ocultas, de magia, de conhecimentos ocultos, principalmente dos egípcios. Os egípcios que tinham essa cultura e que todo mundo ia beber, né? Vai beber nessas fontes. Egito, Índia, já era conhecida. Tá? Então ele se utilizava desse conhecimento e da ignorância ou boa vontade das pessoas, não deixava transparecer e ele virava um grande personagem. Mas ele era um enganador. Por quê, amados? Chegou a luz. Chegou a luz. Quando chega a luz, as trevas vai fazer de tudo para a luz não chegar na pessoa. Tá? Vai fazer de tudo. Esse é um exemplo. A Bíblia tem vários outros. Tá bom? Então, a palavra vai dizer que é uma cidadezinha chamada Pafos. Isso está lá. Onde é que é Pafos? Na Chipre, dentro de Chipre. Chipre é uma ilha grande. Tá? Também chamado Elimas, Bargés, um mágico e falso profeta. Ele resistia à pregação, tentando impedir que o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente, ouvisse a palavra de Deus. Então o procônsul queria ouvir o que o Paulo... Por quê? Porque ele era um homem prudente. Ele não estava ali no comando por acaso, era um homem que pesava as coisas, né? Ponderava, peraí, estão... E esses homens estavam indo debaixo da autoridade do Espírito Santo. Eles não saíram assim, não estou afim de fazer isso, não. Foi o Espírito separou, tal. Tem todo um revestimento, tem todo um suporte para o que eles estão fazendo. Deus está por trás, mas ele está tentando impedir, porque ele sabe que se o procônsul se converter, ele vai perder a boquinha dele. Né? É isso, né? A gente vê isso na Bíblia o tempo todo. Mas vamos ver o que aconteceu com esse cidadão aí. Aqui, ó, 2, né? Aqui não entrou nos detalhes, mas aqui no próprio livrinho, no item 2,
tá? Paulo repreende esse homem, né? Não de primeira, Paulo não tinha prazer em estar fazendo essas coisas não, tá? Se os irmãos forem ler com calma, aqui eu vou ler a partir do versículo 8 do capítulo 13, mas resistia-lhes Elimas o encantador, porque assim se interpreta o seu nome. Estou na Bíblia 13:8, Atos 13:8. Procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo. Vamos ver de que esse homem estava cheio. Paulo estava cheio do Espírito Santo. Vamos ver de que Elimas estava cheio. Cheio de todo o engano, toda a malícia e inimigo de toda a justiça. Então, olha o perfil do cidadão. Né? Não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Né? A própria pergunta é como se fosse uma chance para o rapaz lá, para esse homem. Você não vai cessar, querido? Você vai insistir em querer impedir que os retos caminhos do Senhor, que a verdade seja proclamada? Porque o procônsul estava abraçando a fé. Você não vai parar? Não. Ele não parou. Aí Paulo diz: eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor. Ficarás cego, sem ver o sol, por algum tempo. A Bíblia não diz quanto tempo. No mesmo instante que o apóstolo falou isso, escuridão e trevas caíram sobre aquele homem. Hein? Escuridão e trevas caíram sobre aquele homem. Aí foi que o procônsul abraçou mesmo a fé. Tá? Mas o que nós estávamos dizendo, os apóstolos saíram, Paulo e Barnabé, mas Deus não prometeu facilidades. Tá? Pois não, Claudinha tem uma... Pai seu, irmãos. Você vê como o diálogo existe, você não vai cessar? É. Você não tem certeza que você quer continuar impedindo? Você sabe com quem está brigando? Não o homem. Né? Você está brigando como o próprio Paulo sabia muito bem disso, né? Sobre recalcitrar contra os aguilhões na conversão dele. Você vai ficar dando murro em ponta de faca, ou quem vai se ferir é a sua mão. Eu olho assim, como é que Deus é misericordioso, né? Não sei se eu estou certo assim no meu pensamento. Que eu acho que a Bíblia não fala, no final das contas, o que aconteceu com ele depois que ele ficou cego. Mas eu vejo como... Não, ele voltou. Não, eu sei. Mas se ele se converteu ou não, nós não sabemos. Isso que eu te falo, mas porque a palavra diz que era por algum tempo. Então, mas eu estou dizendo assim, como Deus é misericordioso, que é mais uma chance que Deus dá, né, para mostrar o poder dele, vai que nessa daí o homem de repente tenha se arrependido, né, e se convertido. Eu vejo assim, essa cegueira como uma misericórdia de Deus. Olha, eu vou te mostrar que eu sou Deus e tal. Entendeu o que eu quis dizer? Amém. Pode, né, é aquela coisa, às vezes a gente insiste no erro, Deus faz a gente passar, como fez seu povo, por determinadas situações, para o povo entender que só tem um Deus que pode todas as coisas. E que Deus se entristece com a idolatria do povo, que perde o Senhor, porque são ídolos, né? Assim era com Israel, dando chance do povo se arrepender e sentir o desejo no coração de voltar aos pés do Senhor. Tá? Pode ser, Claudinha, a gente não sabe, mas eu vejo em tudo a mão do Senhor com misericórdia. Ali foi necessário, não para aparecer. Existia uma alma. Quando uma alma se arrepende, há festa nos céus, não é isso? Um pecador se arrepende. Então ele estava tentando impedir esse ato. Tá? Perfeita. Colocação da Claudinha também. A parte 3, né, do 1, você vê que segue o que está na apostila. Tem esse númerozinho. Confiando no poder transformador do Evangelho. O encontro em Pafos, né, isso tudo que aconteceu, revela que o Evangelho rompe barreiras sociais, porque eles eram diferentes, né, e espirituais. Aquele Elimas, ele era cheio de coisas espirituais ruins. Tá? Paulo, cheio do Espírito Santo, confronta Elimas e testemunha a conversão de Sérgio Paulo, mostrando que a palavra transforma o quê? A mente, o coração e a vida do homem, né? Que o famoso 2 Coríntios
5,17, né? Que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Não é isso? É uma nova que as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então, o poder do evangelho, da pessoa comissionada, a propagação do evangelho transforma mentes, corações. Sinopse 1. Em Chipre, o Espírito abre a primeira porta da missão gentílica. Né? Dentro daquele mapa que a gente viu, mapa antigo, e aquela ilha grandona, Chipre. Agora 2. A missão em Antioquia da Psídia, o evangelho que ilumina. Tá? Essa é um discurso que Paulo vai fazer, que nós não vamos nem ver todo, cada hora, lógico também, não tem como ver isso tudo, mas eu sugiro aos amados que quiserem durante a semana ler, a partir do versículo 13 do capítulo 13, ou seja, 13, até o 52, que é um capítulo grande. Isso tudo, vamos dizer assim, é o discurso do apóstolo Paulo. Ele vai dar um discurso mais ou menos cronológico aos judeus, dos eventos, do rei Saul, rei Davi, tá? Mostra antes, período dos juízes, que os judeus entendiam tudo isso, mostrando que o fim era Jesus Cristo, era mostrar Cristo, tá? Então, é uma parte interessante de ler esse discurso, aprendemos muito nesse discurso. É uma exposição. Levantando-se na sinagoga, Paulo dirigiu-se, aqui já está no continente, já não é em ilha. Antioquia da Psídia, ele já está ali pela Turquia, o que hoje conhecemos como Turquia. Dirigiu-se a judeus e gentios tementes a Deus e percorre a história de Israel para revelar que tudo aponta para Cristo. Por isso que eu falei para os irmãos que tiverem interesse depois, Atos 13, a partir do 13, é um resumo da história de Israel. Tá bom? Aí vai seguindo, você vai vendo que tem um resuminho que chega até Cristo. Ele vai revelar que tudo aponta para Cristo. Período dos juízes, o rei Saul, apresenta Jesus como descendente de Davi, bom, como está na genealogia lá de Mateus. Descendente de Davi, filho de Abraão. Né? Então aqui foi o seguinte, quando eles entram na sinagoga, eles estão sentadinhos. Aí no final alguém pergunta, alguém quer mais falar? Aí e se alguém quer mais falar, acabou. Levantou o Paulo. Então tem umas coisinhas para falar aqui, só para ajudar o... É isso, ele vai dar uma aula, né? Tá? Então aqui é uma tentativa, lógico, né? Tem nada, a gente não sabe como era na época exatamente. Tenta se replicar umas vestes, tá bom? A missão em Antioquia da Psídia, a rejeição dos judeus e a tristeza de Paulo diante da incredulidade. Fiel ao princípio de alcançar primeiro o judeu e depois o gentil ou o grego, conforme foi a Valéria ou a Luana que leu Romanos 1,16, né? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Então, ele seguiu esse princípio. O primeiro sábado que ele teve a oportunidade, ele e Barnabé expuseram, tinha judeus e alguns homens temente a Deus, que eram convidados. Contudo, em Antioquia, a inveja e a resistência dos judeus revelam a dor do apóstolo ao ver seu povo rejeitar o Evangelho, né? A gente viu isso na própria leitura do texto. Lembra que eu já expliquei para os irmãos que ia facilitar quando a gente passasse aqui? Paulo descreve essa tristeza da rejeição, aí eu vou pedir para alguém ler, vai estar em Romanos 9, de 1 a 3. Quem pode ler Romanos 9, de 1 a 3? Claudinho acho que não leu nenhum ainda, né, Claudinho? Genésio, Edna. Romanos 9, de 1 a 3. Romanos 9, de 1 a 3, a gente está estudando Atos, mas não pense que Paulo falava daquela forma dura com os judeus, vou para os gentios com alegria. Ele ficava triste com aquilo. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência.
Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema. O 3, né? 3. Tá? Pode, se quiser, ler o outro, o 4. Não. São israelitas. Pertence-lhes a adoção e também a glória às alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descendem o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito para todo sempre. Amém. Amém? Apenas Paulo registra isso, que ele existe essa dor e essa tristeza do povo dele, qual ele também era israelita, ter essa rejeição, tá? Então ele deixa registrado que ele sente isso. Ele não tem prazer nessa rejeição. Bom? A porta da fé aberta aos gentios pela graça de Deus, né? Aí aqui tem mais uma imagem, pela graça, judeus. A gente viu na leitura que os judeus, em sua grande maioria, rejeitaram e endureceram. Inclusive, armaram situações de chamar pessoas dignas e honestas, mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade. Eles rejeitaram. Mas os gentios que estavam ouvindo, por quê? Porque foi pedido pelos homens tementes a Deus e alguns gentios que eram ali convidados, se ele no próximo sábado, em relação ao sábado que ele pregou primordialmente para os judeus, ele poderia voltar na sinagoga para falar com eles. E aí ele disse, está tudo certo, a gente volta sábado que vem. Aí, pensando que era só aquele grupo ali, veio mais quase a cidade toda. Aí os judeus ficaram, não, perdi a cidade para esse enganador aí, esse tal de Paulo. Tal. Já os gentios, eles se alegraram e a fé era sincera, tá? Aqueles que receberam a palavra, tá? Em Cristo a salvação é para todos. Ao rejeitar, Ao rejeitar a mensagem, muitos judeus se tornaram indignos da vida eterna. Está lá escrito no texto que nós lemos. Não por um decreto arbitrário, mas pela resistência voluntária ao Evangelho, que foi anunciado a eles e explicados com detalhes a evolução das coisas. Assim, Paulo volta-se aos gentios que recebem a palavra com alegria e fé sincera. Tá? Sinopse 2. O Evangelho ilumina a Antioquia da Psídia e alcança os gentios. Aqui, quero falar para os irmãos, deixa eu ver se eu acho aqui, meus amados. Tá, a questão do ordenados, né? Se alguém pode interpretar. Creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. A melhor compreensão, conforme a Bíblia de Estudo Pentecostal, é todos os que estavam dispostos para a vida eterna, tá? Essa é a melhor interpretação. Porque essa palavra desse verbo ordenados, que é o verbo tasso, só que não está escrito tasso lá, está escrito uma derivação do verbo tal. O verbo tasso é o verbo principal. Fala de disposição, ordem, como se fosse uma fila, alguém que quer a bênção. Então, todos que estavam ali dispostos, creram. Tá? Porque muita gente usa isso para dizer que Deus que primeiro só creram aqueles que Deus tinha ordenados que creram. Não, esse ordenado não tem a ver com ordem dada. É ordenado no sentido de disposição. Estavam dispostos como se fosse uma fila. Já que é para mim, então a palavra está dizendo que naquele caso específico, todos que estavam nessa posição, eles creram. Né? Tá? E por fim, que tem um auxílio devocional que está só normalmente na apostila nossa, não está na de vocês, uma parte. A mensagem de Paulo aos judeus na sinagoga de Antioquia da Psídia começou com uma ênfase na aliança de Deus com Israel. Este era um ponto de acordo, pois todos os judeus tinham orgulho de ser o povo escolhido de Deus. Então Paulo continuou a explicar como as boas novas representam o cumprimento da aliança.
Mas para alguns judeus foi difícil aceitar esta mensagem, porque era necessário que as boas novas chegassem primeiro aos judeus. Uma pergunta: Deus planejou que por intermédio da nação judaica todo mundo viesse a conhecê-lo, né? Como está lá em Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. Então era necessário que esse povo fosse o povo que espelhasse a luz de Deus e todo mundo visse neles e se convertessem a eles. Mas eles foram cada vez mais de mal a pior, né? No tempo de Jesus, Jesus fala: olha, desde, né, o sangue de Abel até o de Zacarias, filho de Ido, ou Baraquias, a depender aí da sua versão, que vocês mataram ali antes do altar, no trajeto, será demandado desta geração. De tão ruim que ela era. Ou seja, era o que eles queriam e não o que Deus queria. Era sempre assim. 3. Aí eles agora vão passar em 3 cidades: Icônia, Listra e Derbe. Icônio, o testemunho ousado que enfrenta a oposição. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram na sinagoga e anunciaram o evangelho com tal convicção que muitos judeus e gregos creram. O Senhor confirmava a palavra com sinais e prodígios, dando testemunho da graça que operava por meio deles. Isso está em Atos 14, de 1 a 7. Tá? De 1 a 7. Aí vai acontecer um negócio aqui na cidade de Listra. Em Listra, milagres, confusão religiosa e sofrimento por Cristo. O que vai acontecer em Listra? Aqui na imagem dá para ver um homem que aparentemente, né, precisar de algo para se apoiar. Tá? A Bíblia vai dizer que existia um aleijado de nascer, nasceu assim, ele nunca tinha andado. E aí Paulo ora por ele e esse homem fica curado, porque ele era aleijado desde o nascimento. Aí o que acontece? A multidão confundida queria adorar Paulo e Barnabé como se eles fossem deuses. Chegaram a trazer boi, grinalda, que era uma expressão, entendeu? Chamaram a um Júpiter, o outro de Saturno, uma coisa assim, tá? Mercúrio, agora esqueço. Confesso que eu chamo, está aqui na apostilinha dos amados, mas chamaram de planetas lá que eles adoravam. E eles rasgaram as vestes até. Era uma forma que o judeu tinha de indignação, dizendo: não façam isso, pelo amor de Deus, isso é uma coisa triste. Eu sou homem igual a vocês. Paulo, Barnabé, eu não sou nada mais do que vocês. A única coisa que como já Deus me deu esse conhecimento e nos comissionou a levar o evangelho, a gente está anunciando a vocês. Mas não somos nós os deuses, nós somos anunciadores. Anunciadores. Entendeu? Então, isso mostra também uma tendência natural do homem de querer adorar algo visível, né? Ele quer um negócio visível. Ele fica impaciente e não ter algo que ele possa se prostrar, tocar, né? Aí cria as imagens de escultura. Isaías vai falar muito disso: artífice, o ouro, as cidades viviam em torno disso, né? Éfeso, tinha Diana dos Efésios, né? Aquilo ali era uma festa enorme, movimentava milhões de dinheiro nas suas festividades. Os ourives, acho que a irmã Valéria quer falar. Os ourives, né? Tinha um homem chamado Demétrio lá. Enfim. Só para fazer um adendo aí, porque ontem, lá no trabalho, por incrível que pareça, eu vim comentando até com o Max agora no carro. Tem uma colega lá e ela disse que ela é devota, né, da Aparecida. Por incrível que pareça, lá do meu ladinho, ela conversando com uma outra cliente que estava passando, que o irmão foi para Aparecida, aí trouxe uma imagem de não sei quantos centímetros para a mãe, e ela tem 2 dentro de casa. Então eu estou achando assim, né, porque o senhor está falando a respeito disso, e ontem eu vi isso e vinha comentando com o Max, e dizendo isso, né, que as pessoas querem isso, palpável, o olhar, o visível, né, se emocionar olhando para uma coisa, né, e
Aí eu falei para o Max só uma coisa, eu disse, mas Deus é tão misericordioso que ele realiza, eu creio dessa forma, tá, irmãos? Eu, particularmente, realizo algumas coisas através disso, por causa da misericórdia dele, não disso propriamente dito, mas dessa coisa, dessa fé que as pessoas depositam, né? Assim, tão firmemente naquilo, mas que na realidade quem faz todas as coisas, realiza um milagre, faz alguma coisa é o próprio Deus, né? Pela misericórdia, pelo amor, eu entendo assim. Mas aí eu, por incrível Então, que pareça, exatamente. né, O que irmão Paulo está fala, falando é que para que eles entendam que não são os deuses dele, mas é o único Deus verdadeiro que dá vida, que é misericordioso. É o único Deus verdadeiro, tá? Mas é comum, quer dizer, não é uma coisa de antigamente, né? Até hoje, normal, continua assim. Derbe, outra cidadezinha, frutos que brotam da perseverança. Em Derbe, aí já é o 14, 20, 21. Aqui fala, né? Em Derbe, o evangelho encontra terreno fértil, muitos se convertem e novos discípulos são formados. Mesmo após perseguições e sofrimento, Paulo e Barnabé continuam a pregar e edificam uma comunidade forte na fé. A obra missionária prossegue porque suas raízes não estão na comodidade, mas na fidelidade ao chamado de Cristo. Então, o que é que diz 14, 20 e 21? Eu vou até começar do 19, 14 e 19. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e Icônio, ou seja, Paulo estava na cidade chamada Derbe. Aí eles lá ouvem falar que o Paulo continua com a pregação de Jesus Cristo com Barnabé, eles saem de lá para atrapalhar o trabalho que está sendo feito na outra cidade. Isso era muito comum. Então, sobrevieram os judeus de Antioquia, Antioquia da Pisídia, tá? E Icônio, que tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Ele ficou no estado ali de quase morto mesmo, de tanta pedrada que ele levou. Mas rodeando os discípulos, né, o Senhor o reanimou certamente, levantou-se e ele entrou na cidade de novo. A mesma cidade que o tinha apedrejado e deixado ele quase morto, ele entrou de novo na cidade. Certamente com mais cuidado. Só para dar a última repassada, para saber se os da fé continuam firmes. Tá? Para que o povo, os crentes, não ficassem sensibilizados. Assim, vou largar a fé, porque se é para levar pedrada e morrer, eu não quero. Ele está dizendo, não, eu estou aqui de volta. Estou tudo tranquilo, continue firme. Tá? E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Ou seja, as mesmas cidades que vocês viram que ele passou, né, eles passaram, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe, e que todo lugar ele era arrastado para fora, numa delas ele quase morreu, ele depois voltou rapidamente, confirmando a fé dos discípulos, para poder, como a gente viu naquele mapinha, vai pegar um navio, voltar lá para Antioquia da Síria, que foi o local que ele saiu para fazer as missões, quase 2 anos depois, e vai entregar o relatório. Ó, Deus fez maravilhas. Ele não foi contar nem o que foi apedrejado, ele foi contar as maravilhas das conversões. Tá? Sinopse 3. Em Icônio, Listra e Derbe, a fé persevera apesar da oposição. Né? É isso que eu estou falando. Os versículos, os capítulos são grandes, mas vocês lendo 13 e 14, vocês vão ver que apesar dessas oposições, prevalecia. E ele volta, né? Eu vou até pular isso aqui, o papel da fé na terra, é um auxílio que tem só na nossa... Vamos para a conclusão. Ao encerrar esse ciclo missionário, os apóstolos retornam às cidades onde haviam sofrido. Está vendo? Eles haviam sofrido, mas retornam. Fortalecendo os discípulos e estabelecendo presbíteros ou anciãos, conforme a versão. São pessoas, porque começava a crescer, eles colocavam a liderança, os mais velhos, que estavam mais experientes na fé. Depois apresentam a igreja de Antioquia, que Antioquia agora? Da Síria, aquela que fica lá de onde eles saíram, lá no cantinho.
o relatório do que Deus fizera, celebrando que abrira aos gentios a porta da fé. Então, ao invés dele contar a perseguição, ele pode até ter contado, mas eles celebraram a abertura aos gentios da porta da fé. A missão continua porque a graça conduz, sustenta e abre caminhos onde parecia impossível. Amém? Só revisando o conteúdo, né? Que não precisa decorar. Por onde Paulo e Barnabé avançaram anunciando o evangelho após partirem de Antioquia da Síria para Chipre? Avançaram pela Ásia Menor, em Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Precisa decorar isso, tá? Chipre era um mapinha que vocês viram, uma ilha que tinha aqui. Eles saem daqui e vão para o continente. Aí no continente eles vão passar por essas cidades. Tá bom? O que o encontro em Pafos revela? Pafos é aquele que tem o encantador lá. O encontro em Pafos revela que o evangelho rompe barreiras tanto sociais quanto espirituais. Porque era uma outra sociedade, tinha um procônsul, um nível. E isso não foi impedimento para que o evangelho fosse pregado. E espiritual, porque havia uma oposição espiritual. A gente sabe que aquele cidadão, né, talvez nem ele soubesse em si, ele acha que talvez fosse da inteligência dele, mas ele era dominado por demônios, né, porque só tratava de engano, de injustiça, do erro, né? E o evangelho rompe essas coisas. O que Paulo e Barnabé declaram com a recusa dos judeus ao evangelho? Isso aqui era necessário, né, mister, que nós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Eles recusaram, mas era necessário. Só, a gente está fazendo o que Deus mandou, que se pregasse a vocês. Por que os judeus se tornaram indignos da vida eterna e o que se seguiu? Ao rejeitar a mensagem, muitos judeus se tornaram indignos da vida eterna não por decreto arbitrário, mas pela resistência voluntária ao evangelho. Assim, Paulo volta-se aos gentios que receberam a palavra com alegria e fé sincera. O que aconteceu quando os judeus vindos de Antioquia citaram um povo contra Paulo e Barnabé? Paulo é apedrejado, acabei de comentar com vocês, deixado como morto, mas o Senhor o restaura e ele se levanta, retornando, isso aqui é importante, hein? A cidade para reafirmar seu compromisso com o evangelho. Então, Paulo, quando retorna, terminamos aqui,